Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos, tudo bem? Mais um vídeo juntos, né? Então, como todos sabem, amanhã é o Dia dos Pais, né? Então, eu tinha que trazer um vídeo para fazer uma homenagem, né? Uma pequena homenagem aos pais. Como vocês sabem, eu sou pai de 2 filhos, né? Um menino e uma menina. Eu fiz um vídeo também, né, sobre as mães, que eu vou deixar lá no finalzinho para vocês clicarem nele e assistirem também, tá? E aí, para a gente falar sobre os pais, né? Primeiro eu queria que a gente fizesse uma reflexão de como que geralmente os pais, né, são demonstrados nesses vídeos aí na época do Dia dos Pais. Vocês lembram como é que eles geralmente são vistos às vezes? Papai, vamos lá brincar de cosquinha? Bora! Papai, vamos lá brincar de bola? Bora lá! Pai, precisa de um celular novo. Tá bom, vou comprar um iPhone 11 para você, pode ser? Às vezes vocês veem eles fazendo umas palhaçadas ou outras, né, nos vídeos, mas às vezes vocês veem também a visão das esposas. Amor, abre esse vídeo de azeitona para mim, daqui para eu abrir. Amor, o Júnior tá com dúvida na matemática. Tá bom, qual que é a dúvida? Amor, para lavar a louça para mim, por favor. Já sei, vou trocar a lâmpada. Olha, mas eu que sou pai, eu não enxergo dessa forma não. Eu também acho que aqui em casa não reflete muito, às vezes, esses vídeos, né, essas coisas que a gente vê aí. E eu queria trazer 3 visões, né, assim, refletindo para trazer esse vídeo para os pais. Eu pensei em trazer 3 visões para a gente refletir sobre os pais, e aí também vai conselhos aí para os pais, né? Sei que eu posso dar algum conselho, né? Mas tem alguns conselhos aí também, tá? O primeiro eu extraí do catecismo, né? Nada melhor do que o nosso catecismo, né? Da Igreja Católica, no qual, quando o lugar que fala de paternidade, ele fala assim, que os pais, né? O pai, né? Desse lado aí do casal, ele é como se fosse um cooperador de Deus. Olha só que coisa bonita, né? Um cooperador de Deus e um intérprete desse amor de Deus. Então pensa só, Deus tem o amor por nós, só que de alguma forma esse amor precisa ser interpretado, né? Então os pais é como se ele recebesse a letra e ele colocasse ali a música, né? Naquela letra que ele recebe escrita daquela música, por exemplo, ele vai lá e põe a melodia, né? E entrega para o seu filho, né? A gente sabe que tem todo o papel da mãe, né? Que é claro, né? É fundamental. Eu acho que até o papel que traz até mais um esteio da casa, né? Todo aquele porto seguro da casa, a gente sabe muito bem que é a mãe, né? Mas o pai, como diz no catecismo, ele ajuda, ele coopera com Deus na implantação desse amor que Deus criou, né? Que Deus tem, na verdade, por nós. E aí, esse amor, né? Essa interpretação dos pais, do amor de Deus, que Deus Pai tem por nós, como é que ele se traduz, né? Como é que ele é demonstrado? Ele é demonstrado muito através da correção mesmo, também, né? Porque assim como Deus corrige aquele que ele ama, ele também castiga aquele que ele tem como filho, né? Isso está na carta aos Hebreus, né? A gente fala muito sobre, nossa, Deus castiga, é sempre naquele sentido que a gente precisa aprender algumas lições, né? Para a gente poder crescer muitas vezes na fé. Então a gente precisa muitas vezes passar por algumas provações, né? Então, assim como Deus corrige, ele também precisa nos castigar no sentido de
permitir muitas vezes que certas coisas aconteçam com a gente para que a gente cresça como filho, cresça como pessoa, né? Para que a gente cresça como o ser humano que sabe amar, né? E ser amado pelas pessoas. E a gente sabe que, como eu comentei, né? A mãe, ela tem todo esse papel fundamental na criação, que eu vejo muito um lado mais emocional e o homem muito mais, às vezes, um lado racional, né? É lógico que tem muitas casas que são o contrário, às vezes, né? Às vezes o pai, às vezes, é mais emoção e a mãe razão, mas eu entendo, né, que na maioria das casas hoje a gente tem esse lado mais mãe, emoção, o lado mais pai, a razão. Então, olha a importância de você ter essa diferença entre pais e mães, né? Por quê? Porque o filho e a filha, eles precisam enxergar essas duas visões. O filho e a filha na sua criação, ele precisa enxergar e ter contato com uma educação que olha para o lado emoção, e ele precisa também ter uma visão de uma educação do lado razão, né? E aí, com o pai e com uma mãe, né, dentro da sua casa, ele consegue enxergar essas duas visões, e isso prepara melhor a criança para o mundo, né? Aí a gente sabe que a gente tem N casos, né, de pais que abandonam seus filhos, suas esposas, e as esposas criam bravamente os filhos, e os filhos muitas vezes vencem sim na vida, sendo criados só por suas mães. É claro que a gente tem esses casos. E a gente tem em menos casos, é claro, mas a gente também tem casos sim, né, de mães que abandonam filhos, né, e muitas vezes os pais criam, né, também bravamente. É lógico que isso também tem e acontece, a gente não pode desmerecer nunca esse pai ou essa mãe que criou depois esses filhos sozinhos, mas a gente sabe que quando há uma estrutura dentro de casa em que há o pai e há a mãe, e essa estrutura trabalha junta, com certeza o filho ele vai ser muito mais beneficiado por esse tipo de criação, né? E esse amor também, né, que a gente precisa traduzir, né? Nós somos meio que intérpretes de Deus, né? A gente também precisa mostrar para os nossos filhos que eles precisam amar esse Deus acima do que amar a nós, né? É uma coisa até difícil da gente pensar, mas é algo que a gente precisa ensinar. Os nossos filhos têm sim que amar mais a Deus do que a minha esposa. Senão eu não estou ensinando o primeiro mandamento para ele, certo? Então ele precisa amar, o meu filho, a minha filha precisa sim amar a Deus mais do que eles amam a mim e a minha esposa. Senão o primeiro mandamento eu já estou jogando ele na lata do lixo, tá? Então sejamos intérpretes de Deus, né? Nesse dia a dia como pais. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é o lado de José, de São José. São José é o pai adotivo, né? Se a gente fala, né, o pai adotivo de Jesus, mas ele é um pai que foi escolhido também por Deus. Ele foi escolhido da descendência, né, do rei Davi. Então, se não fosse necessário ter um pai, porque se a gente for pensar, não precisava, né? Porque não foi criação independente, né? Não tem muita hoje geração independente aí, né? Então foi uma geração independente de Maria, né? Concebida pelo Espírito Santo. Então não precisava de um pai, não. Então para quê que Deus, né, escolheu lá José, da descendência de Davi, para ele ser o pai adotivo ali de Jesus? Eu vejo muito que Jesus ele precisava desse exemplo também, né? Não só de pai, mas um exemplo de marido. Assim como Jesus ama a sua igreja, né? José também amou Maria. Então, pais,
né? Além da gente demonstrar como ser intérpretes de Deus para os nossos filhos, a gente precisa também ser um exemplo para os nossos filhos de como ser bons maridos. Por quê? Porque se eu tenho um filho homem, né, eu preciso que ele me tenha como um exemplo de como tratar a sua futura esposa. E se eu tenho uma filha mulher, né, ela precisa me ter como um exemplo de um futuro marido que ela queira para ela. Porque se ela enxerga no pai um exemplo de marido, ela vai buscar, quando ela crescer, o marido da forma que ela enxergava dentro de casa, como era o pai e como era a relação do seu pai com a sua mãe. Então, esse exemplo do pai de estar ao lado da esposa é muito importante. E José deu esse exemplo. Ele, a princípio, a gente sabe que ele queria abandonar, né, Maria quando soube que estava grávida, mas aí o anjo do Senhor, ou seja, Deus, falou com ele através do anjo do Senhor: olha, você precisa acolher essa mulher, porque ela vai conceber do Espírito Santo. E ele e José foi escolhido para ser o pai adotivo dessa criança, para acolher essa mulher como a sua esposa, né? E assumir esse filho. Se não fosse necessário, Deus não teria feito isso. Então era necessário sim, para ele cuidar de Maria. José cuidou de Maria. José assumiu esse filho, cuidou da honra da sua esposa. José recebeu outra mensagem do anjo do Senhor também, quando foi necessário fugir para o Egito, né? Quando queriam matar os filhos, né, nascidos por conta da profecia que nasceria um filho que seria o rei de Israel, a criança. Então ele também ele recebeu essa mensagem através de um sonho e ele conduziu Maria, né, nessa fuga junto com seu filho Jesus. Então José era necessário no sentido de proteção, ele precisava proteger a sua família nesses momentos. Então nós precisamos, homens, pais, estar ao lado das nossas esposas, sendo o exemplo para os nossos filhos que vão ser futuros maridos e que vão ser futuras esposas também. Entendermos que as nossas esposas, elas são diferentes, porque são mulheres, né? Elas têm sentimentos diferentes dos nossos, elas sentem as coisas diferentes do que a gente, né? Ela tem momentos durante o mês, às vezes que elas têm sensações diferentes, né, do que a gente precisa entender todos esses momentos que são diferentes dos nossos. Então, nós precisamos acolher as nossas esposas assim como José acolheu Maria. E aí, um terceiro ponto, né, a gente já falou de como sermos intérpretes de Deus, como sermos exemplos de marido, né, para os nossos filhos. E é claro, a gente precisa criar os nossos filhos, né? Sabe por quê? Tem muita gente querendo cuidar dos nossos filhos para nós, muita gente querendo cuidar deles para nós. Só que isso não é bom não, viu? Tá? É cuidar no mau sentido, porque tem muita gente querendo desviar os nossos filhos de Deus. Então, nós pais, não é só ensinar matemática, trocar uma lâmpada aqui e ali, não. A gente precisa de fato acompanhar o que os nossos filhos estão fazendo. Não, aí é uma mensagem também não só para os pais, né? Para as mães também, é claro. A gente não pode só fazer essas pequenas tarefinhas que a gente acha que é o suficiente como pai, né? Não, a gente tem que assistir o que eles assistem. A gente tem que falar com eles na linguagem deles, a gente precisa entender o que eles estão querendo nos dizer, a gente precisa escutar eles mais, né? Então eu me surpreendo todos os dias com as coisas, né, que eles me contam, quando eles vêm me contar, e eu preciso estar aberto a escutar qualquer coisa.
Então eu preciso escutar, deixar falar, para depois disso a gente vir com o nosso papel de pai em si e falar qual que é a nossa visão, sempre com a nossa visão cristã, né? Então atualmente, hoje o que o mundo está mostrando para nossos filhos são interpretações totalmente diferentes de tudo, mas que tem uma roupagem muito bonita, né? E essa roupagem bonita, ela geralmente está distanciando os nossos filhos de Deus. Então eu penso que atualmente está sendo muito difícil ser pai, né? E ser mãe também, porque tem milhões de pessoas querendo criar os nossos filhos para a gente e ensinar o contrário do que o nosso filho, do que a gente quer ensinar para os nossos filhos, né? Então, como diria o Júnior, né, que apareceu aqui hoje para vocês, né, ele falaria assim: então, meu brother, né, você tem Deus Pai, você tem Jesus, é claro, como exemplos para te guiarem, mas você tem São José também, né? São José como um exemplo também fantástico de paternidade e de marido, né? Que nós nos espelhemos, né, em São José, a forma que ele cuidou de Maria, a forma como ele acolheu essa mulher, né, Nossa Senhora, Mãe de Deus, e como ele acolheu também nos seus braços Jesus como seu filho, né? E que a gente nos espelhemos sempre neles, né, em São José, porque olhando para eles como exemplo, a possibilidade de erro, a possibilidade da gente cair em erros vai ser muito menor, mas muito menor, tá ok? Então, muito obrigado, feliz Dia dos Pais para todos os pais e para você, meu pai, feliz Dia dos Pais, fiquem com Deus e até a próxima.